Quê? Não vai te ver, não? Vai, é ligada a câmera aqui. Bom dia, Yasmin. Isso, limpa, Yasmin. Bom dia. E aí, tudo bem? Uhum. Pode vir cá ver, mãe. Só tá curiosa pra ver como é que é. É assim, ó. A aula é assim, mãe. Bom Ó. dia. Olá, bom dia, tudo bem? Bem, graças a Seja Deus. bem-vinda. A senhora agora já está no mundo, que já está no YouTube, já está aqui no Zoom também. Tá no Então YouTube tá também. bom, prazer. Parabéns pela filha, viu? Graças a Deus, essa menina é uma Né? bênção. Se Mas Deus eu também rezo muito para a senhora, porque a senhora deve se pelejar bastante, viu? Mentiroso, gente. Ô, gente. Você já contou para sua mãe o que você anda fazendo? Não, né? Depende, Júlio, o quê? Ai, não sei, ué. Não quero ficar te entregando, né? É bom demais? Bom dia, Ana Paula, Rayane. Bom dia, Bom dia, pessoal. Paulinha. Bom dia. Bom dia. E aí? Bons dias, como estamos? Saudades de todos. Também. Já Todo mundo estamos já no arrumado. YouTube. E aí, Hoje, pessoal? onde vocês têm uma casa que a professora tem um mapa mundi pintado na parede? Estou aqui. Para inspirar, para a gente poder querer conhecer o mundo. Isso, vai conhecendo o mundo, vai, coronavírus. Ah, mas vai passar, isso vai Não quero passar. conhecer mundo, não quero conhecer mundo nenhum mais, não. Não, eu quero, tô torcendo para passar e nós vamos conhecer o mundo. Rayane, eles não deixaram a gente nem superar o corona, já estão falando de uma outra variante do H1N1. Pois é, menina, eu vi. Não dá sossego, não. Aqui, eu tenho que te mandar a Maria Clara dançando balé depois. Ah, coisa linda, gente. Essas fases estão cada vez melhor. Eu tô apaixonada aqui com o meu baby também. Não é? Todo dia uma novidade melhor que a outra. E aqui, ó, antes que você pergunte, eu já te digo, é totalmente diferente criar menino e menina, viu? É mesmo? Totalmente diferente. Ah. Eu tenho 2, né? O meu mais velho vai fazer 21. Mas por quê? Você acha a menina mais chameguenta? O que é? É diferente. Aí ela vai deitar, ela quer deitar com o papai. É toda aquela coisa que o Freud gostoso. fala mesmo do complexo de Electra. Funciona É muito. mesmo? Porque o Daniel não quer deitar, não. O menino quer ficar elétrico, botando fogo na casa o tempo todo. Né? Maria Clara já tá acordada desde 6 horas já, hein? Jesus amado, não, o Daniel ainda tá dormindo. Muito bem, muito E esse bem. pessoal bonito aí, gente? Todo mundo arrumado, a linha deu também. Agora, Pus até elas um não terninho hoje. quando tem aula normal. Não, elas nem abrem a câmera, gente. Eu fico Não na tristeza abre. só. Não, se bem que eu tenho que ser justa. Yasmin, minha filha, ela abre câmera, abre geladeira, abre garagem. Yasmin é uma beleza. Paula que não abre, né, Paulinha? É. Olha lá. A Paula já tá com a câmera. Eu achei que ela tivesse com a câmera aberta, gente. Ah, não, tá. É Tá. porque congelou a imagem, eu falei. Eu achei que tivesse congelado. É. E aí, gente, como é que estão os debates? Estão gostando? Estão se desenvolvendo? O que vocês estão sentindo? Ah, ele é bacana. Uma coisa diferente, né? E é super importante, né, para essa área do direito, assim, a comunicação, ela é essencial. E realmente a gente não nasce sabendo, né, a prática que a gente desenvolve essa habilidade. Algumas pessoas têm mais facilidades que outras, com certeza, mas todas podem chegar lá, né? Isso que é o bacana. Como é que tá? O Roberto, né? O que vai participar da banca ainda? O Roberto vem ainda. Somos nós dois e o Roberto. Ótimo. Deixa eu até abrir aqui a planilha, né? Para a gente. Formulário. Deixa eu deixar ele aberto aqui para a gente começar. Quem é da tese, quem é da antítese aí? Eu e Yasmin somos tese. Paula e Yasmin. Hoje qual que é o tema mesmo, gente? Ministério Público? Sim, a atuação do Ministério Público na persecução penal nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ministério Público aqui. Maravilha, esse tema é sensacional. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Por isso que não ficou justo ter deixado o Ministério Público junto com a OAB, né? Naquela primeira versão, ia ser muito mais coisa.
Ai, gente, eu tô querendo essa que a pandemia dar um jeito, porque ninguém tá dando conta mais não, tá? Ai, não tô não. Eu não tô não, gente. Assim, até que no final das contas eu comecei a ver alguns benefícios, tá? Sim. De ficar em casa e etc. Não, eu comecei, Júlio, ver. Eu sou muito positiva. Mas, Sim. assim, eu prefiro mil vezes a aula presencial. Nossa, uma Ah, saudade de ver esses rostinhos. isso Gente, é vocês para estão com queimar a dúvida? língua. Isso é para Vocês queimar a língua, para quem fala assim, ai, não tô aguentando mais aula. É, exato. Eu ri demais de um meme que eu vi essa semana, que era assim, o professor na sala de aula assim, gente, pelo amor de Deus, faz silêncio, deixa eu falar. Aí em reunião virtual, gente, alguém tem alguma coisa para falar? Por favor, Mande, falem. por favor. E pior que é assim mesmo. Pessoalmente, É gente, pelo amor de Deus, desse vocês estão jeito. falando demais. Quieta, não sei o quê. Aí aqui na reunião, gente, alô? Yasmin, você tá aí? Pessoal, você tá Paula? aí? Por É, favor, gente, se manifestem. fale É comigo. desse jeito mesmo. Eu ri É demais. Eu desse falei, jeito mesmo. a gente tá sofrendo, viu, Júlia? A gente tá pagando as línguas Oh, aí. muito, 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 muito. Agora sim, são coisas e coisas, né, gente? É tudo muito dentro de uma lógica que a gente às vezes não entende bem, viu? Porque, nossa senhora, é uma canseira danada e a gente fica mais cansado ainda, né, Rayane? É, e assim, a gente trabalha mais, eu não sei por quê. Eu tô sentindo que eu tô muito com menos tempo e eu achei que ia ser o contrário, porque a gente não tem deslocamento e tudo mais. Mas o meu dia tá muito corrido, mais do que antes, Sim, eu acho. com certeza, mas acontece que aí, Ryan, você tem que lembrar que não é só chegar e dar aula, né? Você tem que chegar, você tem que montar a aula, você tem que organizar É. a aula, Sim, entendeu? e eu Então, sei. acho que isso aí caminha mais. Não, e querendo ou não, você tá um pouco mais disponível. Os alunos têm me buscado mais pelo WhatsApp, fazendo mais perguntas, mais dúvidas e tudo Sim. mais. Mas eu acho que o processo de se fazer, né? O processo de fabricação da aula, vamos dizer assim, ele já é mais custoso, né? Porque aí tudo que Ah, você for sim, apresentar, você tem que fazer. Você não claro. pode chegar no quadro só e anotar, ó, vamos hoje falar de tal coisa. Hoje em dia não. Não, Ó, tem que estar gente, ó, tudo pronto. tem alguém tentando me derrubar aqui. Quem que é? Será que é o Roberto? Eu entrei com o meu pessoal, talvez o Roberto esteja tentando entrar com. Não, você também Sim, eu está já com o mandei o professor link. Júlio. Não, mas eu tô com o do FDCom. Você está com o primeiro período. Tô com o primeiro período. É porque, na Hum, verdade, para poder partilhar pelo Zoom, aí tem que usar esse, que ele fica mais estável. entendi. Vamos ver quem está chegando aí. Tem alguém com o som aberto aí no YouTube. Que dá um delay de 20 segundos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aí, ô, Júlio, só o pessoal que está debatendo que participa da sala. Os demais Pelo assistem Zoom. Exato, pelo YouTube. pelo YouTube. Porque aí a Ótimo. gente consegue restringir mais as ações. Não que tenha problema, mas assim, fica mais tranquilo, né? E querendo ou não, Fica alguém mais. às vezes abre o microfone sem querer, etc, né? Acaba Exatamente. dando um ruído a Acaba mais. que a gente tem uma possibilidade maior de controlar as coisas, né? Eu acho que isso aí vai bem, no sentido maior. É. Ô, Paulo, qual que é o seu nome todo? Paula Vitória Silva Rabelo. Vitória Silva Rabelo. Você hoje está como favorável, Paulo? Isso. Estou aproveitando para colocar aqui. E Deixa eu ver, então. Então é tese e a Yasmin, Paula, né? Paula Vitória Rabelo, favorável. E Yasmin, qual que é o resto, Yasmin? Ó, o Robertão Bom aí. Yasmin, dia, Bom dia, Bom dia, Robertão. Fala, bom Yasmin. dia, Roberto. tudo bem? Yasmin, Paula Rabelo, Cleusa, Ana Paula, professores Júlio e professora Rayane, Aí, ó, Tudo tamo bem? junto. tudo jóia? Júlio, Oi, Yasmin. Yasmin com Y e dois N's. Sim, Luísa com Z. Vieira, isso, com Z. Vieira Azevedo. Tá. Não, tá bom. A gente só tem gente famosa aqui. Grupo Todo 5, mundo é né? parente de alguém. Esse aí, o grupo 5 é o colocar logo grupo aqui. favorável. O favorável, grupo 5. E o grupo
Cadê Cleusa? Grupo 8. Cleusa e Ana Paula. Colocar aqui o nome completo para vocês também, tá? Isso. Que ajuda a fazer o formulário. Professora Rayane, a senhora está com um formulário? Já Tá, estou né? até preenchendo ele já. Obrigada, Beleza. Roberto. Isso. Aqui Só- já está certinho. Maravilha. Deixa eu zerar as notas aqui do meu. Já estou com o cabeçalho dele É. fechado. Ministério Público. Então, só para colocar bonitinho aqui, o tema é Ministério Público, atuação do Ministério Público? Na garantia. É o tema 5, professor, aí do formulário. Ótimo, maravilha. 5, atuação do Ministério Público Isso. na persecução penal dos processos de violência doméstica. Ok, maravilha. É bom que já está até aqui no formulário, né? A gente É não só, precisa só copiar e colar. digitar. Maravilha. Ctrl+C, Esse formulário ficou Ctrl+V. ótimo, viu, gente? Responsabilidade do estimado professor Roberto aí, ó. Não, É, nossa, fruto aí do nosso trabalho, né? Grupo 5, defesa. Grupo 8, oposição. Vamos Vamos lá, então. E vocês estão sabendo que os debates aqui estão mais intensos do que cantiga de grilo, né? Sempre são, né, professor São. Roberto? Sempre Não, são. mas ontem quase teve fight, minha filha. Mentira, ainda bem que era virtual, né, gente? Ah, não, a gente queria ver. E o Roberto deixou o trem pegar. E o Roberto foi, ah lá! O debate, a segunda rodada de debate se encerrou e as perguntas e respostas não paravam. Não. Aí eu olhei assim, ó, deixa Deixa o trem queimar. E qual o que era o ânimo aí. tema? Polícia Militar. Polícia. Ah, dá Civil. sempre. Foi civil ou militar? Não, foi a Defensoria Pública. O que pegou fogo foi a defensoria. Defensoria, Oh! na questão de se não tem defensor para defesa e para acusação, né, qual seria a prioridade? Aí uma, não, o agressor tem que ter defesa. Outra, não, a vítima é que foi Então realmente. violentada, Você está- ela é que tem que ser Você defendida. está dizendo que, então, aquele que fez o ato tem que ser defendido? Aí o bicho pegou. Nossa. Mas que bom, Foi que é o bom. que a sociedade debate muito, né? E vocês Exato. aqui, tecnicamente, debatem um assunto que é muito popular. Muito bom. Ó, hoje nós Maravilha. queremos aí também uns porradão, hein? Vamos lá, do grupo 5, quem vai apresentar primeiro? Yasmin ou Paula Vitória? Eu. Vitória. Paula Paula. Vitória começa, Vamos né? lá. Isso. Já aqui na sequência. Yasmin, Paula Vitória e Cleusa e Ana Paula. Quem começa primeiro? Você tá sem som, Cleusa. Cleusa tá sem som. Oi. Isso. Pronto, Cleusa. Quem começa? É você ou Ana Paula? Sem Ficou som. sem som de novo. Ana Paula, você tá sem som. Cleusa, Isso. A Cleusa começa? Oi, você tá me ouvindo? Isso, ótimo. Agora estamos ouvindo. Tá baixinho. Cleusa começa, Ana Paula continua. Ô, Cleusa, fala pertinho do microfone. Ué, já aumentei ele aqui. Isso. Se for celular, tem esse foninho de ouvido, ó, que pode ajudar, tá? Aham. Equipe 5 e equipe 8, professor Júlio, professora Rayane para as semifinais. A primeira semifinal, né? Bem, amigos da Rede Globo. Primeira semifinal. Pronto agora? Dá para ouvir a sua voz, mas está em volume baixo. Isso.
Aí não, acho que no decorrer da sua fala, aí você dá um tom. Vou tentar falar alto. Melhorou? Isso. Ficou Um melhor. pouquinho. Tá bom. Então vamos nós, né? Vamos em frente, que atrás vem gente. Espera aí. Estamos ao vivo para o mundo intergaláctico, através da rede Andrômeda de telecomunicações do YouTube. Já estou sabendo aí que os familiares da Yasmin, da Ana Paula, da Paula Rabelo e da Cleusa estão acompanhando. Elas divulgaram aí para a comunidade de amigos e familiares, dizendo assim um recado: vai conferir o meu desempenho, para você ver como eu já estou arrebentando profissionalmente. Né, Ana Paula? Bem, pergunta aí, professor Júlio, professora Rayane, se já podemos começar. Sim, vamos embora. Doutoras Paula, Vitória, Yasmin, Luísa, podemos começar? Sim. Lembrando que é como se realizássemos a apresentação de um trabalho escrito. Essa fase não impõe a feitura de trabalho escrito, mas é necessário realizar uma pesquisa para que a gente possa falar bem, aliás, falar com propriedade da instituição, né? Então, é uma apresentação naqueles mesmos moldes dos debates anteriores, tá? Então, vocês têm de 3 a 5 minutos para desenvolverem a apresentação dessa pesquisa que vocês realizaram sobre a atuação do Ministério Público de Minas Gerais na persecução penal nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, a atuação do Ministério Público nessa rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Certo? Alguma pergunta? Não. Vou aqui preparar o nosso cronômetro, tá? Que a gente possa iniciar bem aí a contagem do nosso tempo. Pergunta da doutora Yasmin se já está pronta para começar. Aliás, para a doutora Paula Vitória. Sim. Podemos? Sim. Então, doutora Paula Vitória, de 3 a 5 minutos, a palavra é sua para iniciar. Bom dia a todos, bancada avaliadora que acompanha pelo Zoom e aos alunos pelo YouTube. Desde já o nosso agradecimento. Chamo-me Paula Rabelo, faço parte da equipe 5 e essa casa vem defender o Ministério Público de Minas Gerais na atuação dos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Antes de entrar propriamente no amparo do Ministério Público, vamos abordar rapidamente alguns temas. Em primeiro lugar, sobre o Ministério Público, que é um órgão que não faz parte de nenhum dos 3 poderes, nem no Legislativo, nem no Judiciário e nem no Executivo, mas que está presente, mas que está relacionado dentro de todos eles. O Ministério Público, ele é uma instituição que tem por responsabilidade manter a ordem jurídica do Estado e promover a fiscalização em várias áreas. Apesar de existir antes da Constituição Federal de 1988, foi a partir dela que suas atribuições mudaram. Em segundo lugar, além do Ministério Público Federal, temos o Ministério Público Estadual, que é responsável por manter a ordem jurídica no estado de origem e garantir o cumprimento das leis nessas áreas. O Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, ele está em todo o estado e ele presta atendimento à população em instalação própria e de forma autônoma. E é imprescindível que os seus mecanismos de atuação deem respostas e, ao mesmo tempo, solucione problemas. E, em terceiro lugar, sobre a persecução penal, que no latim é conhecido como persecutio criminis, que pode ser traduzido como persecução do crime ou persecução penal. Persecução é o mesmo que punição. Ou seja, a persecução penal significa o conjunto de atividades que o Estado desenvolve no sentido de tornar realizável a sua atividade repressiva em sede penal.
Diante disso, esse debate ele visa discutir como se dá a relação do amparo do Ministério Público na investigação dos processos de violência doméstica, identificando os serviços públicos especializados e destacando a importância da instituição. Passo a palavra para a doutora Yasmin Azevedo. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Chamo-me Yasmin Azevedo e componho a equipe 5. A Lei Maria da Penha identifica o Ministério Público como uma das instituições do Estado brasileiro com obrigação de atuar no escopo da lei, tanto na esfera judicial como na extrajudicial. Tem a obrigação de intervir nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Dentre a defesa de todos os direitos, há a defesa da mulher vítima de violência doméstica e familiar, a questão primordial para a construção desse debate. Para tanto, é preciso, em primeiro lugar, empreender acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher, que possui o objetivo de pôr fim à violência de gênero, considerada atualmente a mais preocupante questão sociocultural. A Lei 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, cria mecanismos com o âmbito de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em nossa sociedade brasileira. Apesar da evolução do lugar da mulher na sociedade, a violência doméstica ainda continua presente nos dias atuais e muitas vezes é vista pela população apenas como agressão física. Porém, ela também pode ser física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, além de influenciar significativamente no âmbito social. Diante disso, esse debate visa discutir como se dá essa relação do amparo do Ministério Público na investigação dos processos de violência doméstica, identificando os serviços públicos especializados, destacando a importância dessa instituição. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, bem como adotar medidas cabíveis para sanar as irregularidades constatadas, cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tanto a primeira obrigação, a lei não parece ter trazido novidade, pois o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Mesmo na ação penal de iniciativa privada, que é regra nos crimes contra a honra, sua intervenção é obrigatória, nos termos do Código de Processo Penal. Mas o que a lei busca é intervenção qualificada, isto é, uma intervenção com a perspectiva de gênero. Como defensor da ordem jurídica, o Ministério Público é o fiscal da lei, ou seja, trabalha para que ela seja fielmente cumprida. Diante ao exposto, a equipe 5 conclui que o Ministério Público tem um papel relevante para assegurar a efetividade da Lei Maria da Penha, visto que há uma atuação eficiente de muitos promotores e promotoras de justiça. Passo a palavra para o doutor Roberto Moreira. Obrigada. Parabéns aí à primeira equipe pela apresentação do tema. Agora passaremos para a equipe 8, que realizará a oposição, a crítica ao tema, que é a atuação do Ministério Público na rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, e pela característica do Ministério Público é a atuação da instituição na realização da persecução penal. Tá? Peço para que as integrantes Cleusa e Ana Paula habilitem o microfone para poderem realizar a sua participação inicial. Indago as integrantes, doutoras Cleusa e Ana Paula, se podemos começar. Sim. Podemos, doutora Cleusa? Sim. Ok. Então, como já ajustado, doutora Cleusa iniciará a apresentação do tema pela argumentação crítica, né, pela postura de oposição ou de crítica à atuação da instituição. Doutora Cleusa, a senhora tem de 3 a 5 minutos para realizar a sua sustentação. Com a palavra. Bom dia a todos presentes, alunos, professores da Faculdade de Publicidade, a nossos colegas e amigos que estão acompanhando. Essa manhã nós estamos aqui
para falar sobre o Ministério Público. Na verdade, nós não estamos aqui para afundar, e sim criarmos mecanismos de mudança e de uma ação mais efetiva e justa para todos na sociedade. O Ministério Público é uma instituição responsável pela defesa dos direitos dos cidadãos e dos interesses da sociedade. A finalidade dessa existência se concentra em 3 pilares: na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais. Como defensor da ordem jurídica, o Ministério Público é oficial da lei, ou seja, trabalha para que a lei seja cumprida fielmente e possui autonomia funcional, administrativa, financeira, fazendo parte e nem estando subordinado a outros poderes, executivo, legislativo e judiciário. Essa emancipação lhe proporciona um trabalho independente para garantir os direitos da sociedade em conformidade com o que está escrito na Constituição Federal, conforme o artigo 127, que diz que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Verificamos que falta efetividade do Ministério Público para aplicar a lei. Falta efetividade dos direitos sociais. As leis não são cumpridas de maneiras adequadas em proteger vítimas, indo contra princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Precisamos de medidas eficazes de combate à violência doméstica. Observando as normas, à luz do que acontece no Brasil, percebemos que a Constituição Federal prevê inúmeros direitos prestacionais. Por outro lado, ainda existe uma lacuna que não condiz com a realidade social brasileira. Sabemos que são inúmeros processos e falta material humano para a efetivação dos mesmos. Cerca de 13 mulheres são agredidas por dia em Minas Gerais. Um banco de dados integrado, Polícia Militar, Civil e Ministério Público seria fundamental para a agilidade dos processos penais. Não ter um sistema integrado torna um grande dificultador, não nos dando precisão e solução dos casos de violência doméstica. 32 mil medidas protetivas foram expedidas em Minas Gerais no ano 2019. 114 mulheres foram mortas em Minas Gerais no ano de 2019. Muitos feminicídios não são julgados, pois a impunidade acaba reforçando a violência contra as mulheres. Então, desse modo, o interessante seria o Ministério Público ser mais efetivo no cumprimento das leis, para que novos casos não aconteçam. E, nesse momento, termino a minha fala e passo a palavra para a doutora Ana Paula Ferreira. Bom dia, caros colegas, nobres mestres, compondo a banca de avaliação e aos integrantes do chat do YouTube. Portanto, hoje eu estou aqui para falar sobre a posição da atuação do Ministério Público, da percussão nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Agora eu irei explicar um pouco mais sobre a violência, o que significa violência, o que é o Ministério Público. Vamos lá. A violência contém vários significados. Por consequência disso, eu trouxe uma pesquisa feita pelo Dicionário Online Brasileiro de 2009, que vem o significado de violência, que significa violência é um substantivo feminino, qualidade ou caráter de violento, do que age com força, impétuo, ação violenta, agressiva, que traz tudo por força brutal a cometer violência. Portanto, o conceito de violência é ambíguo, algo que pode indicar fora do estado natural da pessoa e ligado à força física, tais como ferimentos, torturas, danos físicos, humilhações, ameaças, ofensas, ou pode até levar à morte. E com isso, podemos ressaltar que até pouco tempo atrás,
refletindo o modo como a mulher era vista na sociedade, não havia legislação específica para quem fazia o ato de violência doméstica ou contra a mulher. Com o passar dos anos, a violência passou a ser um crime no Brasil, conhecida como a Lei Maria da Penha. Ela foi classificada a terceira lei melhor do mundo, sendo muito avançada e bem explícita, como está escrito nas minhas pesquisas no site JUS e outras mais informações que é correto. E com isso podemos ressaltar também que no dia 7 de agosto de 2006, refere-se a data que aconteceu o início da Lei Maria da Penha, que foi a Lei 11.340. Essa lei ela foi sancionada pelo presidente da República, criando uma construção jurídica e específica para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com os termos que está escrito na Constituição Federal, no artigo 226, e vindo alterar o Código Penal e também o processo penal. Também vou argumentar agora sobre a Lei Maria da Penha, há 5 tipos de violência doméstica familiar contra a mulher. E como está escrito na Lei Maria da Penha 11.340, no capítulo 2, no inciso 7º, no inciso 1º, a violência física, no inciso 2º, a violência psicológica, no inciso 3º, a violência sexual, no inciso 4º, violência patrimonial, e no inciso 5º, que é por último, a violência moral. Essas são formas explícitas na Lei Maria da Penha sobre a agressão contra a mulher. Com isso, podemos ressaltar também que existem vários órgãos que integram a rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, que está de acordo com a Lei 11.340, com o capítulo 1º do artigo 8º do inciso 1º. É o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. E também vale ressaltar também que é o inciso 7º, a atuação da Polícia Civil, a Polícia Militar e da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiro. Mas voltando com a atuação do Ministério Público, ela tem que fazer valer a Lei Maria da Penha, seja fielmente cumprindo tanto na esfera judicial como na extrajudicial. Assim concluo minha palavra e passo para o professor Roberto. Muito bem. Fase inicial de apresentação concluída. Agora passaremos para as fases de debates. Tá? Teremos 2 debates e, pelo fato das equipes serem constituídas de duplas, então temos os integrantes, né, na quantidade ideal para a realização desses debates. E a minha pergunta é: quem será a primeira debatedora? A Paula ou a Yasmin? É a Paula. A Paula, novamente, a primeira debatedora. Então, necessariamente, a Yasmin será a segunda debatedora. E a Cleusa ou a Ana Paula iniciará o primeiro debate? Eu. Então, É melhor o som agora? Está ótimo. Então, a Ana Paula será a primeira debatedora. E a Cleusa, necessariamente, a segunda debatedora. Então, temos as duplas, Paula Vitória e Ana Paula, pegando aí eu não digo provocação, mas o estímulo já realizado pelo Júlio. Anteriormente tivemos o embate, vamos dizer assim, retórico entre as duas Jéssicas, né, nos debates anteriores, e hoje teremos o embate das duas Paulas. Tá? Isso mais como estímulo, do que mesmo como um catalisador aí de nervosismo, né? Mas a gente busca aí sempre deixá-las muito à vontade, tá?
Mas, de qualquer forma, as duplas já... E eu falo um pouquinho mais, é para que vocês possam entrar no clima, tá? As duplas já apostos. Sim. Aí pergunto a primeira dupla, Paula e Vitória e Ana Paula, se podemos iniciar o debate. Lembrando da dinâmica, né? A Paula Vitória, por ser sorteada, né, como da equipe favorável, então ela abre a pergunta. Então temos um minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta e 3 minutos para a conclusão. Então, Paula Rabelo faz a pergunta, a Ana Paula responde e a Paula Rabelo conclui. Após é a vez da Ana Paula perguntar, para a Paula Rabelo responder, depois a Ana Paula conclui. Ok? Alguma dúvida? Não, né? Está bem memorizado. Ok. Então, para iniciarmos nosso primeiro debate, doutora Paula Vitória está com a palavra. Doutora Ana Paula, quero dar abertura à minha pergunta sobre o que você me diz sobre o Ministério Público de Minas Gerais, sobre a persecução penal nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Como você me diz que ela não se faz necessário ou de que ela é ineficaz, sendo-se que em 2019 foi criado pelo Ministério Público de Minas Gerais um centro de apoio operacional para uma especialização das promotorias no combate da violência doméstica, diante aos elevados casos de violência doméstica registrados no Estado? Bom, respondendo essa pergunta, o Ministério Público, ele... Você poderia repetir, por favor? Como você diz que o Ministério Público de Minas Gerais, ele se faz ineficaz ou como se faz não necessário, sendo-se que em 2019 foi criado por ele um centro de apoio operacional das promotorias especializadas em atendimento de violência doméstica no Estado, diante aos elevados casos de violência doméstica? Sim, vamos lá então. Por quê? Porque o Ministério Público, ele tem refletido muito sobre o que está acontecendo por agora e ele não está sendo muito eficaz ainda, por causa que existe muita... existe ainda para entrar dentro da Lei Maria da Penha, e ainda não está muito... Está acontecendo muito... Espera aqui que eu tenho notado. O Ministério Público, ele é uma rede de apoio que ajuda as mulheres, que procuram... Ele é o primeiro cabeça de tudo, né? O Ministério Público que está por cima, e ele é o órgão que efetiva a Lei Maria da Penha. Então, com isso, eu gostaria de falar também que o Ministério Público não está sendo eficaz por causa da lei que não está sendo comprovada ainda. Ai, meu Deus. Calma, vai devagar. Vai devagar, Ana. Tranquilo. Respira. Tranquilo. Aí pega o que você quer falar e fala devagar. Ana, é assim mesmo, viu? Não preocupa, não. Primeira vez, você está no primeiro período, não se exige muito, não. E a gente aqui não está para te criticar, a gente está para te ajudar a crescer. Estamos juntos.
respira, você estudou, você preparou. Não preocupe em ler, não. Fala o que você estudou, o que você sentiu, o que você percebeu. Tudo bem, vamos lá. Isso. O que eu percebi é que na atuação do Ministério Público há uma grande, uma mínima falha, como, por exemplo, poderia entrar mais na Lei Maria da Penha, ou como podemos citar um caso. Eu posso citar um caso que aconteceu em uma menina que fez uma medida protetiva, que ela foi morta com a medida protetiva no bolso. Ela denunciou o seu agressor, foi lá na denúncia 2 vezes, ela baixou o aplicativo, arrumou todos os dados inquiridos e, portanto, ela acabou sendo morta, sendo agredida pelo seu agressor e tendo no seu bolso um papel da prevenção preventiva dela. E com isso, podemos concluir também que a partir da pandemia, os casos estão aumentando cada vez mais. As violências domésticas estão sendo aumentadas. E com isso, eu concluo minha palavra. Pode ir? Pode concluir. Ótimo. Doutora Ana Paula, eu vou concluir a minha fala dizendo que o Centro de Apoio Operacional, criado no ano passado, ele reconheceu, o Ministério Público reconheceu que sim, o Estado de Minas Gerais tem um elevado número de registros de casos de violência doméstica e também de feminicídios. E também no ano de 2019, eles criaram um projeto de fazer as contagens do número de feminicídios, diante também que, consoante o artigo 19 da Lei Maria da Penha 11.340, diz que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, ou seja, já é um avanço também do Ministério Público. Ele pode adiantar o processo da medida protetiva para que ela esteja sua proteção. E nesse momento em que o Estado de Minas Gerais ele tem esse número alarmante, o Ministério Público ele se importa, ele quer efetivar esse processo de proteger a vítima. Então, por isso, ele criou esse Centro de Apoio Operacional de Especialização nas Promotorias, justamente para poder proteger as vítimas de violência doméstica e fiscalizar também as leis, a efetivação dessas leis, principalmente a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. E, então, concluo a minha palavra e passo para o doutor Roberto. Ok. Muito bem. Concluída aí a primeira fase do primeiro debate, é a vez da doutora Ana Paula dirigir pergunta à doutora Paula Rabelo. Vamos lá. Segundo os dados do Fórum Brasileiro, que foram levantadas diante do último ano, uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. A mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil, 4,3 mortes para cada grupo de 1.000 pessoas do sexo feminino. Vamos de novo. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública levantados no último ano passado, uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. Taxa de que 4,3 mortos para cada grupo de 100.000 pessoas do sexo feminino. Diante disso, o que o Ministério Público tem feito para defender as mulheres? Doutora Ana Paula, nós estamos tratando sobre o Ministério Público de Minas Gerais e não o Ministério Público de modo geral, de todos os estados. Então, compete ao Ministério Público de Minas Gerais a ter a visão apenas dos casos de Minas Gerais.
para que tenham um controle mais eficaz. Então, por isso foi criado também esse centro de apoio especializado, para que tenham controle, e até mesmo dos feminicídios, já que o Ministério Público de Minas Gerais, ele atua na parte de fiscalizar as leis. Então, ele tendo esse controle das medidas protetivas que estão fazendo, dos casos de feminicídio, de violência doméstica dentro do Estado, com isso, ele consegue, sim, efetivar o seu trabalho de modo eficiente. Tudo bem que pode, sim, haver algumas lacunas, mas é o que essas lacunas têm em todos os órgãos. E uma das coisas também interessantíssimas que a gente pode encontrar no site do Ministério Público de Minas Gerais é que lá eles fornecem cartilhas de apoio às mulheres. E se você quiser pesquisar mais sobre essa parte das mulheres, lá eles fornecem diversos benefícios a elas. Então, eles dão quanto suporte à mulher e dão quanto suporte na área da promotoria, que é especializada nesses casos da persecução penal da violência doméstica. Concluo a minha palavra. Ótimo. Respondendo a doutora Paula Rabelo, agora a doutora Ana Paula conclui. Eu também gostaria de falar também que eu consegui também dados de Minas Gerais. Eu consegui, já tem pouco tempo atrás, fizeram entrevistas, os alunos da UFMG mesmo, foram através de recursos online, perguntando mais de 2.531 pessoas sobre os casos da violência, como que se está perpetuando, se continua. Só que lá, de acordo com meus dados aqui, que 20% falaram que a agressão que foi agredida uma vez durante a pandemia, enquanto 40% disseram que aumentaram elas disseram que elas foram agredidas mais de uma vez. Então, já que o Ministério Público está tão sendo eficaz, por que ainda existe alguém porque ainda existe essas violências que tem pouco tempo atrás, que não tem muito dados ainda, e do que adianta ter negócio na internet se algumas mulheres não têm disponibilidade de ter telefone, não conseguem mexer na internet, muitas vezes o marido que é agredido não disponibilizam elas, e assim eu concluo minha palavra. Muito bem. Ok. Parabéns aí, Ana Paula, por ter, com o calor do debate, ficado um pouquinho nervosa, mas os parabéns são por você ter controlado esse nervosismo e ter retornado para o debate nessa atitude de coragem que buscamos, e é esse o objetivo dessa nossa atividade, tá? É fazer com que o aluno perceba a dificuldade, possa pensar sobre ela, a dificuldade, contorná-la, superá-la e continuar realizando a sua atividade, tá? Então, parabéns aí, sobretudo pela evolução que você vem realizando, né? E não adiantando o que eu tenho que falar no final, né, como retorno aí da banca, mas não poderia deixar de antecipar um pouquinho. Concluído o primeiro debate, passaremos agora para o segundo debate e indago as duas debatedoras, Yasmin e Cleusa, se estão prontas e se podemos começar. Sim. Relembrando aí a dinâmica, 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta e 3 minutos para a conclusão. Ok? Então, doutora Yasmin, por ser da equipe favorável, inicia a pergunta. Doutora Yasmin, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, obrigada ao doutor Roberto por me ceder a palavra. E pegando o gancho que a doutora Ana Paula citou sobre a pandemia, eu vou destinar essa pergunta à doutora Cleusa.
A efetividade do Ministério Público, doutora Cleusa, ela vai para além do âmbito investigativo. Um exemplo disso é o que determina o artigo 1º da Lei Estadual número 23.643, que dispõe sobre a comunicação dos órgãos de segurança em ocorrência de violência doméstica nos condomínios residenciais durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. Segundo a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Minas Gerais, do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, a promotora de justiça Patrícia Rubkuk diz que, apesar do agravamento da situação de violência nos lares brasileiros, uma das consequências do isolamento social tem sido a diminuição das denúncias, já que muitas mulheres não têm conseguido sair de casa para fazê-la ou têm medo de realizá-la pela aproximação do parceiro. No dia 19 de junho, o Ministério Público de Minas Gerais assinou a portaria conjunta número 23 do ano de 2020, que dispõe sobre o funcionamento de uma plataforma que permite o acesso online de dados das medidas protetivas constantes do Sistema de Informatização do Serviço das Comarcas, ou chamado SISCOM, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com a medida, além do Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Pública e as polícias civil e militar, que desempenham um importante papel na proteção das mulheres, terão acesso às informações do SISCOM sobre as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, como forma de qualificar o atendimento às mulheres em situação de violência doméstica que compareçam às delegacias. Para a pergunta? Diante do exposto, é possível perceber que o Ministério Público se preocupa de maneira árdua com a violência contra a mulher, principalmente em tempos de pandemia. A partir do relatado, como a senhora me explica que a ineficácia perante os trabalhos realizados pela instituição? Passo a palavra para a doutora Cleusa. Bom, doutora Yasmin, respondendo a sua pergunta, eu vejo Está muito baixo o som. Está baixo? Isso. Na verdade, como eu falei, o Ministério Público ele tem sido muito positivo em vários pontos em relação à proteção às vítimas de violência doméstica. Mas Fala um pouquinho mais alto, Cleusa, eu estou com dificuldade de em ouvir. muitos momentos, dá para ouvir? Sim, melhorou, obrigada. Ele tem sido ineficaz, principalmente em relação a essas medidas protetivas. Muitas mulheres têm sido assassinadas com medidas protetivas no bolso, como esse fato que a doutora Paula compartilhou, desse homicídio, né, desse feminicídio que aconteceu, dessa mulher, e entre outros vários casos também, que mulheres foram assassinadas, tendo elas medidas protetivas. Eu vi um caso de uma mulher que já tinha 20 ocorrências contra o marido, e o marido tentou matá-la e ela acabou matando esse marido. Ela até foi absolvida dessa acusação de homicídio pelo fato dela ter tantas as medidas. E ela chegando em uma dessas delegacias da mulher, o policial virou para ela e falou assim: quem mandou você arrumar esse homem? Ela mesma falou: nunca mais eu volto numa delegacia de polícia civil. Então, muitas das vezes, as mulheres se sentem desamparadas nessa questão da proteção. Elas precisam de medidas mais eficazes. O Ministério Público precisa investigar melhor os órgãos que são os efetivos desse cuidado com as mulheres. Eu sei que o Ministério Público tem amplo trabalho, tem as cartilhas, tem várias informações na internet, vários pontos em que as mulheres podem recorrer, mas ele precisa ser mais efetivo em prender, em condenar o acusado. Eu vejo que as penas que são dadas nesses tipos de crime, de violência doméstica, são penas muito pequenas, muitos deles não cumprem as sentenças, que são, às vezes, sentenças de prisão domiciliar, serviço comunitário. Como pode um homem agredir uma mulher, espancá-la, humilhar ela de todas as maneiras, muitas das vezes mutilá-las, e ele simplesmente cumprir medidas socioeducativas, penalidades mínimas? Então, eu vejo que o Ministério Público ele precisa ser mais efetivo nisso. Volta a palavra para a doutora Yasmin. Bom, em primeiro lugar, obrigada pela sua resposta, doutora Cleusa.
Então, concluindo essa rodada do debate, eu queria fazer uma ressalva muito importante. O resultado do trabalho da violência contra a mulher em tempos de pandemia, feito pelo Ministério Público de Minas Gerais, é tão bem feita que a nossa faculdade, a FDCom, no dia 6 de junho de 2020, realizou uma grandiosa live, no qual reuniu o professor Henri Vasconcelos e a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a promotora de justiça Patrícia Rutkuk, sim, a promotora que eu citei na minha argumentação, para discutir sobre a violência doméstica em tempo de pandemia. Inclusive, essa live está gravada. Se vocês quiserem ter acesso, é só entrar pelo Facebook, pelo YouTube, perdão. E então, visto que a Faculdade de Direito de Contagem, líder em aprovações na OAB, em contagem em região, especializada no ensino jurídico e excelência na formação de profissionais atuantes na área do direito, é óbvio que para realizar essa live, foi feito um estudo acerca do profissional escolhido para debater o assunto. Ou seja, ao passo que a escolhida foi uma promotora do Ministério Público de Minas Gerais, podemos concluir que houve um reconhecimento do trabalho exercido por essa instituição. A nossa faculdade tem uma reputação a zelar. Nossa excelente instituição não ia correr o risco de perder sua valiosa moral convidando uma profissional que não faz jus ao seu cargo. Sendo assim, é possível afirmar que o Ministério Público é sim um órgão capaz de lidar com a sensível questão sociocultural da violência de gênero. Deste modo, encerro minha argumentação e passo a palavra para o doutor Roberto Moreira. Muito obrigada. Tá mudo, professor? Concluída a primeira fase do segundo debate, fico com vontade de dar parabéns aí sempre às duplas mais concluídas, a primeira fase do debate. Doutora Cleusa tem a palavra para realizar a sua pergunta. Bom, doutora Yasmin, como falamos anteriormente, percebemos que existe uma grande dificuldade em cumprir sentenças relacionadas à prisão de acusados de crimes contra as mulheres, sejam eles efetivados ou não. Eu quero relatar um caso que aconteceu no ano de 2008, em que a mulher, vítima do seu próprio marido, foi envenenada por chumbinho. E essa mulher não veio a óbito. O acusado reconheceu o crime que ele cometeu, não foi preso pela justiça e teve um processo, né, que foi expedido em relação a esse caso, acompanhado pelo Ministério Público. Somente no ano de 2019, este homem foi condenado a 4 anos e 4 meses em regime semiaberto, sabendo que o Código Penal, no artigo 121, fala que reclusão de 6 a 20 anos em caso de tentativa de homicídio. E esse homem cometeu essa tentativa de homicídio e simplesmente a lei, que é também acompanhada pelo Ministério Público, demorou anos para julgar. Eu gostaria de perguntar à doutora Yasmin o que o Ministério Público pode fazer para melhorar essas sentenças condenatórias de acusados de violência doméstica. Bom, doutora Cleusa, em primeiro lugar, é possível a gente compreender que, conforme vai aumentando a população, há uma densidade demográfica muito grande. Ou seja, quanto maior, isso é muito fato, quanto maior a quantidade de pessoas em um determinado local, no caso, o município de Contagem, maior é o índice de criminalidade. Então, em primeiro lugar, é possível a gente elencar essa situação. E, em segundo lugar, a gente tem que compreender que cada juiz, ao aplicar a dogmática jurídica na obtenção da sentença
para com o acusado, a gente tem que ter em vista que vai da percepção do juiz a aplicação dessa pena. Então, não é possível eu te responder o porquê que ele aplicou uma pena tão pequena mediante a uma situação muito grande. Essa situação que foi o caso da tentativa de homicídio. E, ao pesquisar essa questão do Ministério Público, a gente pode perceber que o Ministério Público, a denúncia, ela é encaminhada da delegacia para o Ministério Público. Como um fator agravante, nós podemos perceber que realmente, sim, há uma arrebatadora quantidade de processos para apenas um juiz ou poucos promotores terem acesso. Então, a partir de nossas pesquisas, nós podemos perceber que há uma defasagem de profissionais. Mas, em relação a essa defasagem, foi criado um centro de apoio operacional exclusivo para essas vítimas. Eu posso citar também a estrutura, a ótima estrutura inovadora e uma estrutura muito acolhedora para essas mulheres vítimas de violência. Então, esses casos são muitas vezes vistos com mais carinho, vistos com mais prazer pelas promotoras de justiça do que por um juiz. Então, assim, mediante a apresentação do processo ao juiz, feito por uma promotora, nós podemos perceber que vai muito além de uma sentença. Faz necessário também a percepção do juiz, a percepção do magistrado acerca da sentença proferida. A dogmática jurídica entra muitas vezes nessa percepção penal. Então, concluindo a minha resposta, eu não posso te dizer o porquê o juiz aplicou uma pena muito pequena em relação ao grave caso, pelo fato da dogmática jurídica ser aplicada de acordo com a sua percepção, aplicando a Lei Maria da Penha, porém, aplicando de uma maneira que nós podemos perceber, uma maneira muito pequena em relação à gravidade do caso. E também, para concluir, a gente pode citar, assim, que há uma defasagem dos profissionais, mas compete ao Estado a abertura de concursos e a abertura de pessoas que realmente têm a capacidade de ocupar esses cargos. Concluo assim a minha palavra. Sim, doutora Yasmin, mas essa não foi a pergunta principal. A pergunta principal seria: qual as medidas que o Ministério Público poderia adotar para melhorar essa questão dessas penalidades? Realmente o crime foi hediondo, né? Um crime que aplicou um método cruel contra a vítima, não deu a ela nenhuma defesa. Então, assim, crimes como esse, inclusive o da própria Maria da Penha, né? Que aconteceu no ano de 1983, Maria da Penha Fernandes, que é a criadora, podemos dizer assim, a lei foi fundamentada no caso dela, que sofreu uma dupla tentativa de homicídio pelo seu próprio marido, tomou um tiro pelas costas, ficando paraplégica, e além de outras lesões. E, mediante a isso, logo em seguida, o marido dela tentou matá-la eletrocutada. E esse homem foi ficando muitos anos sem ser julgado. Foi julgado, foi condenado, não foi preso, recorreu por várias e várias vezes, até o ponto de chegar isso na OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que já tinham passado 18 anos e esse homem não tinha sido condenado. E o Brasil foi responsabilizado por omissão e negligência, no caso da Maria da Penha, criando, sim, uma lei para que pudesse melhorar essas condenações desses acusados. E hoje, no ano de 2020, nós ainda temos grande dificuldade em condenar homens que têm causado grandes danos em mulheres, danos físicos, danos emocionais. Então, famílias têm sido destruídas por homens que, infelizmente, não têm nenhum amor. Que eu vejo que uma situação de violência, falta o principal, amor à outra pessoa. E assim eu concluo a minha palavra e volto para o professor Roberto.
Bom, doutora Cleusa, eu só queria fazer jus à sua palavra pelo fato do seguinte: a senhora houve um desvio muito grande na sua conclusão em elencar toda a história da Lei Maria da Penha. A história que nós podemos perceber que, décadas atrás, não era vista pela sociedade como um crime tão hediondo. O nosso tema central desse debate é a atuação do Ministério Público frente às investigações processuais dos casos que ocorrem aqui no estado de Minas Gerais. Eu não perguntei em momento nenhum à senhora qual que era a história da Maria da Penha. Tanto que, para a realização do debate, é de suma importância nós termos a compreensão total dessa história para podermos, a partir dessa história, podemos fazer a pesquisa acerca da atuação do Ministério Público. Eu só queria falar para a senhora prestar um pouco mais de atenção nas suas conclusões finais, ou até nas suas perguntas mesmo, em relação ao foco do debate. E, em segundo lugar, eu respondi sua pergunta. Eu respondi que, a partir da dogmática jurídica observada pelo juiz, que ele faz a sua sentença. Nenhum juiz tem a mesma cabeça. O juiz o magistrado do sexo masculino não vai ter a mesma cabeça de uma juíza do sexo feminino. Então, sim, eu respondi sua pergunta. Conclua minha palavra e passo para o doutor. Doutora Yasmin, relacionado à Lei Maria da Penha, o nosso trabalho diz respeito a processos penais. Então, a Lei Maria da Penha está totalmente envolvida na questão dos processos penais. Então, o que eu falei na fala final é relevante ao assunto, sim. A Maria da Penha foi uma vítima dessa questão da violência contra a mulher, e o julgamento dela não foi um julgamento eficaz no momento que aconteceu o fato, e demorou anos. E a pergunta que eu fiz para a Yasmin era relacionada a isso. O Ministério Público ele precisa melhorar, ele precisa acompanhar melhor essas condenações. Por que um acusado de um crime recebe uma penalidade menor do que outros? Às vezes, a pessoa cometeu um crime não tão grave, podemos dizer assim, que todos podemos dizer que tem a sua certa gravidade, mas às vezes não foi um crime tão grave e ele recebeu uma penalidade grave, alta. Agora, outros cometeram crimes graves, como esse que eu citei, e recebeu simplesmente cumprimento de prisão domiciliar. O que uma pessoa pode aprender, mudar diante da lei de um país? Como que o país vai crescer se as leis dele, se a lei dele não julga os réus corretamente? Essa é a questão, Yasmin. E assim eu termino minha fala. A gente tem que ter em vista também que apelar para o lado emocional, como no caso a questão da Maria da Penha, não é muito bacana em debates jurídicos. Então, eu queria aqui encerrar minha palavra e também ressaltar que o trabalho do Ministério Público ele foi reconhecido pela nossa faculdade. Então, assim, a nossa faculdade ela não colocaria o seu nome em risco convidando uma pessoa que não faz jus ao seu cargo, como eu falei. A Patrícia Cook, ela é o ponto central, ela é fundamental, ela é coordenadora do Centro de Apoio à Mulher, criada no ano passado. Foi tardio a criação? Foi tardio. Mas, a partir do momento que o Ministério Público abriu sua visão para essa questão do quão grave estava sendo em Contagem em 2019 ficou em 4º lugar no ranking de violência doméstica contra a mulher. A partir disso, o Ministério Público teve, sim, ele não ficou parado no canto dele, ele teve uma efetividade, ao passo que ele criou o Centro de Apoio Operacional às Vítimas. Aliás, com uma estrutura muito boa. A estrutura desse Centro de Apoio é uma estrutura totalmente acolhedora à mulher. Concluo assim minha palavra e passo para o Dr. Roberto Moreira. Concluíram? Bem, estava aqui muito animado, né? O nosso debate de vocês já acabou, mas vocês sentiram a necessidade de continuar os argumentos, o que é maravilhoso, tá? Demonstra a preparação de vocês, o ímpeto, a capacidade de argumentar, e esse é o objetivo máximo dessa nossa atividade.
contribuir, nós professores, né, essa metodologia implantada pela faculdade, realizar o desenvolvimento dessas habilidades, para que vocês possam ter plena competência de realizar essa atividade profissional, que tão bem vocês demonstraram agora, né? Os que estão nos acompanhando aí no YouTube, não é comum, os professores, a professora Rayane, o professor Júlio podem melhor do que eu falar sobre isso, não é comum que alunos, no primeiro período, né, desenvolvam pesquisas com essa profundidade, com esse conhecimento jurídico, e sejam capazes de argumentar também juridicamente, ou seja, saindo do senso comum e se debruçando sobre pesquisas e sobre as atribuições e competências das instituições, no caso hoje do Ministério Público. Vocês tiveram menos de 30 horas para se prepararem, né? A Ana Paula e Cleusa menos ainda, que a gente tem uma sequência aí de debates em andamento. Então, isso é um reflexo da preparação que vocês vêm realizando, da seriedade com que vocês se defrontam às atividades acadêmicas repassadas pelos professores, e isso vai desenvolvendo em vocês essa plena habilidade de realizar pesquisas, de desenvolver essa pesquisa através de textos em formatos acadêmicos, ou seja, com a metodologia própria, demonstrada aí nos trabalhos que vocês entregaram, e pós um primeiro debate sobre uma pesquisa, vocês já enfrentam um novo desafio de fazer uma nova pesquisa sobre uma outra instituição tão complexa quanto o nosso Ministério Público Brasileiro, de tantas atribuições e com um tema tão sensível socialmente, tão desafiador para os nossos dias, que é a violência doméstica familiar contra a mulher. E vocês já no primeiro período, para o orgulho nosso, né, dos professores, a gente fica assim em êxtase, tá? Vendo o sucesso de vocês, porque não é um sonho, né, mas é um desafio grande, né, que nós colocamos para nós mesmos ao colocarmos essa metodologia já no primeiro período, no início do curso. Normalmente, né, a professora Rayane, o professor Júlio sabem muito bem disso, normalmente os alunos começam a ficar capacitados, né, com essas competências para desenvolver pesquisas acadêmicas, realização de artigos e sustentação oral desses artigos no meio do curso para frente. Tá? E nós, da FDCOM, colocamos esse desafio para nós, para nossos alunos, já no primeiro período. E vocês aí estão, né, para o mundo, né, pelo YouTube, demonstrando essa plena capacidade, mesmo que rodeado de nervosismo, de ansiedade, porque vocês têm à frente de vocês um desafio muito grande. Ou seja, será que eu dou conta? Ora, dou conta sim, porque eu levo a sério as minhas tarefas, eu me desincumbo muito bem as minhas obrigações, e além disso, eu realizo as minhas atividades em alto estilo, em grande estilo. Tá? Então, parabéns aí a doutora Yasmin, doutora Paula Rabelo, doutora Ana Paula, doutora Cleusa, tá? A antecipação dos parabéns aí à Ana Paula foi pela superação do nervosismo que ela vinha tendo aí no desenvolvimento das atividades durante o semestre, e que tão bem agora, né, Ana Paula? Embora inicialmente com barreiras que o nervosismo impõe, mas com a habilidade de superar essas barreiras, controlar o nervosismo e realizar a argumentação, a atividade, porque não é fácil, gente. Você planejar, treinar e estudar uma apresentação já é difícil, tá? Quando nós passamos para a fase dos debates, não há planejamento, porque nós não sabemos qual é a pergunta que vai ser feita. Então, a pergunta é construída, e esse momento do debate é justamente para isso, como um desafio para que coloquemos em jogo, ou a pleno vapor, a pesquisa que realizamos. Ou seja, pesquisei bem, e qualquer pergunta que me seja dirigida, eu vou saber responder
com alto nível também. Então, essa fase de perguntas é a mais difícil, porque nós colocamos esse ingrediente de dificuldade a mais, porque não tem planejamento. Tá? Pode ter, sim, uma preparação adequada para enfrentar perguntas que você possa imaginar que serão feitas. Então, você faz a sua preparação. Só que também não deu tanto tempo assim para vocês se prepararem, porque temos, né, menos de 48 horas, desde a última apresentação da primeira dupla e menos de 24 horas de preparação para a segunda dupla. Ou seja, a dinâmica da nossa competição de debates, ela é tão intensa que a partir do primeiro debate para os demais, quando a sequência, né, de oitava de final, semifinal, aliás, quarta de final, semifinal e a final, não possibilita tanto tempo assim para a pesquisa. Mas vocês demonstram maturidade suficiente, já no primeiro período, de superar esses desafios, realizar as atividades que os professores tão bem, né, desenvolvem com vocês ao longo do período. E, professora Rayane, professor Júlio, como os alunos do primeiro noite repassaram ontem, eles disseram assim: ó, professor, era muito difícil essa atividade e nós achávamos que não daríamos conta, mas conseguimos dar conta. Então, realizamos, sim, a apresentação do jeito que queríamos, ou pelo menos da melhor forma que imaginávamos. E a gente achava isso muito difícil, e realmente é difícil. Tá? Mas como boas mineiras que são, né? O carro apertado que anda. Então, essa é a tarefa do professor, né? Tentar puxar ao máximo vocês, né? Ampliar ao máximo a capacidade de vocês de realizarem as suas tarefas, né? Então, assim, já antecipei aí as minhas análises, né? Empolgado também que fiquei com o rendimento aí do debate da Cleusa, da Yasmin. Eu ia perguntar, não, mas podem continuar, né? Que isso é uma demonstração da maturidade de vocês. Não, professor, não tem problema de eu continuar o debate, porque eu vou saber argumentar. Cleusa e Yasmin demonstraram isso. Nós tivemos esse ímpeto também em debates anteriores, né, professor Júlio? O professor Júlio ficava, você está gostando, né? Eu estou adorando. Mas, enfim, tá? Repassei já aí a minha pontuação para o professor Júlio fazer a média aí da banca. Já soltei o resultado, já. Já soltou o resultado? Já tá aí, já. Então, assim, já que eu estou falando, né? Queria aí passar a palavra à professora Rayane, que já recebeu aí os resultados, para fazer as considerações dela e anunciar a equipe vencedora, né? O professor Júlio aí também vai fazer as considerações dele, ok? Então, professora Rayane, por favor. Pessoal, bom dia, né? Eu não tive a oportunidade de falar bom dia, assim, para todo mundo, que eu cheguei, foi aquela correria, enfim. Antes de falar com os debatedores, né, as debatedoras hoje, só o público feminino aqui, nós vamos liderar o mundo, gente. As mulheres estão em maioria em diversos setores da sociedade já. Mas, enfim, eu primeiro queria parabenizar a faculdade, né? Eu já elogiei esse debate no primeiro período diversas vezes. É realmente uma oportunidade ímpar que a faculdade oferece para vocês, né? Como o professor Roberto salientou, é a única faculdade que exige esse nível de maturidade, esse nível de atuação já no primeiro período. E é fenomenal, né? Porque vocês já começam, desde esse primeiro momento, já a treinar uma habilidade que será requerida de vocês ao longo da profissão, e seja qual o setor que vocês escolham atuar, né? Se forem advogar, a oratória é extremamente importante, se forem lecionar igualmente, se forem participar dos membros como membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, enfim, né? É muito raro um nicho do direito em que a oratória não seja necessária. Então, assim, isso é muito importante de treinar. E você já tem essa oportunidade de treinar já nesse início do curso. Outra coisa que eu queria muito elogiar a instituição é pela escolha dos temas, né? Sempre temas extremamente relevantes e importantes para a sociedade,
temas que precisam, sim, estar em constante discussão, em constante debate, porque é com essa troca de ideias que nós vamos amadurecendo, que nós vamos evoluindo, né, e que nós conseguimos perceber o que precisa melhorar. Então, assim, deixar aqui registrado meus parabéns pela instituição para promovendo esse debate neste momento do curso de vocês. Bom, dito isso, eu queria falar para os grupos diretamente. Então, primeiro para o grupo 5, né? Paula e Yasmin. Eu fiquei muitíssimo feliz com a apresentação de vocês, né? Percebo o crescimento na oratória de vocês do começo do curso para hoje, né? Vocês com certeza devem ter percebido essa evolução. E eu ia fazer uma crítica e acabou que no final vocês me surpreenderam, porque no primeiro bloco de apresentação do tema eu ia criticar pela falta de dados. Vocês se ateram muito a falar sobre o papel institucional do Ministério Público e, na minha percepção, vocês não tinham focado tanto na efetividade que o Ministério Público tem. Mas aí eu percebi que foi, na verdade, uma estratégia de vocês para deixar na pergunta os dados, né? Fazerem na pergunta, né? Trazer na pergunta esses dados que eu sentia falta. Então, achei assim, bacana a estratégia, porque percebe a maturidade de vocês de entender como o debate vai acontecer e utilizar melhor o tempo. Então, parabéns por isso também. Agora, então, muito parabéns pela Paula, Yasmin, adorei a postura de vocês, a clareza que vocês tiveram em expor o tema. Fiquei impressionadíssima de saber que vocês tiveram só 48 horas para pesquisar. É um prazo muito curto pelo nível de debate que vocês trouxeram. Então, parabéns para as duas. A Paula, uma serenidade, né? E a Yasmin já num ritmo mais quente, mas se complementaram. Parabéns para as duas. Pois é, se completam. Muito obrigada. Exatamente. Com relação a Ana Paula e a Cleusa, Ana, primeiro Ana Paula, né? Parabéns, querida, pela evolução, pela coragem. Realmente não é fácil falar, né? Tem gente que nasce com esse dom, tem gente que não nasce, isso é um fato. Mas um outro fato importantíssimo é que todos nós podemos desenvolver isso, né? Uns com um esforço maior, outros com um esforço menor, mas todo mundo é capaz. E o primeiro passo você está dando muito bem, que é enfrentar esse desafio, né? Se disponibilizar e encarar isso, né? Porque não é fácil mesmo. Então, parabéns pelo que você apresentou, né? Pelo esforço, pela dedicação, né? Em 48 horas, como eu disse, não é fácil preparar, e vocês trouxeram dados, casos, estatísticas, isso é muito bom. Então, Rayane, parabéns. Diga, Yasmin. Elas tiveram 24 horas. Mentira! Verdade. Então nós que tivemos 48, elas tiveram 24. Então, gente, meus parabéns, de verdade. Agora sim, com mais afinco. Muda as notas. Muda as notas. Divide por 2 aí as notas da Yasmin e da Paula. Mas, Ana Paula, parabéns, viu, pelo seu esforço. Você está no caminho certo, é isso mesmo. Encarar esse desafio e perceber que aos poucos você está crescendo, está desenvolvendo, e o mais importante é isso, é coragem que você tem. Cleusa, né, parabéns, a Cleusa firme também, né, com uma oratória bem desenvolvida, firme para discutir, para trazer os dados, para manter a serenidade, porque a Yasmin é daquele tipo de debatedor que cutuca a ferida, né, e a gente tem que manter a postura, e a Cleusa manteve a postura muito bem. Enfim, parabéns para todas, né? O objetivo do debate, gente, não é quem vai ganhar, quem vai perder, isso é o detalhe. O que importa é amadurecer a oratória, amadurecer a pesquisa, e isso vocês todas, com certeza, evoluíram muito. Então, o resultado aqui, a equipe 5 foi a equipe vencedora, é a equipe que vai para a final, não é? Hoje é a semifinal, então é a equipe que vai para a final, meus parabéns. E também a equipe número 8, que saiu-se muito bem também. Parabéns a todos. Foi por detalhes, viu? Por detalhes. Isso. Vou aproveitar, vou emendar minha fala de uma vez, porque, assim, foram mesmo, assim, bem pontuados, tá? Fica engraçado, né? Porque eu que junto as notas de todo mundo, fica parecendo que um copiou do outro, né? Aí você tem ali o professor Roberto colando, passando para a Rayane, passando para mim e tal, né? E não é. Na verdade, é porque é a análise que a gente faz dentro dos critérios que você já sabe da gente estabelecer essa modalidade.
Eu não vou levantar demais, não, mas eu vou reafirmar o que eu já falei com vocês ontem. Eu acho que, fundamentalmente, a gente aprende, né? O Thomas Edison repete. Talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, isso é trabalho árduo. Então, o que vocês estão fazendo agora é colher o que vocês já estão construindo há um tempo. Tá? Então, mais uma vez, parabéns a vocês, continuem firmes, tá? Essa questão de passar de uma fase para outra, isso é mero detalhe, tá? Quando eu digo mero detalhe, não é que não tem importância, isso não é o mais importante naquilo que vocês fizeram, é um detalhe, né? Não é o mais importante. Então, assim, é continuar a exercitar, porque à medida que você vai treinando, você vai melhorando e quantificando isso que você está fazendo bem. Parabéns, meninas, parabéns a FDCom e parabéns a todos nós. Professor Roberto. Bem, Paulinha, né? A gente fica muito envaidecido, tá? Por sabermos que estamos contribuindo de alguma forma aí para a superação e para a habilidade, o desenvolvimento da habilidade, não só das suas habilidades, mas impulsionar aí a habilidade da Cleusa, da Paula Rabelo, da Yasmin. Então, tudo isso aí é o presente que nós, como professores, recebemos, tá? Dessa nossa parceria. A gente estabelece esse vínculo de catalisar, de fomentar, de desenvolver aí as habilidades que vocês têm, buscar concretizar os sonhos que vocês têm, e nós somos como um facilitador. Ou seja, no lugar de você traçar vários caminhos e esse caminho ser mais longo, nós buscamos apontar um caminho que seja mais, assim, não mais fácil, mas de uma construção mais racional, ou seja, que eu aproveite mais os esforços que eu realizarei. Então, nós é como que um construtor de uma concentração de esforço para um resultado melhor, tá? Claro, como o professor Júlia e a professora Rayane já disseram, o esforço, o treino, a dedicação é que são os diferenciais para esse desenvolvimento. E o professor é esse vamos dizer assim, essa bússola, né? Olha, no lugar de você percorrer temos vários caminhos a percorrer, né? E o professor afunila essa caminhada para que você a realize da melhor forma possível. Então, os méritos são de vocês, tá? Dessa conquista, dessa capacidade de receber um desafio, se debruçar sobre ele, superar as dificuldades e realizar a tarefa que esse desafio impõe. Ora, né, como a professora Rayane e o professor Júlio já disseram, né, se vocês são capazes de fazer isso no primeiro período e continuando com essa postura profissional, né, imagine o que é que vocês já estarão realizando no quinto período, daqui a 2 anos, né, no 8º período, no 9º período. Ora, se eu faço isso todo semestre, durante 5 anos, eu, quando tiver um profissional, eu vou garantir o meu espaço e brilhar como um profissional competente deve brilhar, tá? Então, nossa tarefa é essa: desenvolver da melhor forma possível essas habilidades de vocês e contribuir para que vocês concentrem a energia de vocês no lugar certo, tá? Então, assim, parabéns, Ana Paula, Cleusa, pela pesquisa, pela dedicação, pelo desafio de 24 horas preparar um debate desse nível. E parabenizar também a Yasmin, né? Muito difícil. Isso é difícil para todo mundo, tá? Principalmente para um aluno do primeiro período. Então, assim, mas mesmo, e eu acho que por ser difícil, é que nós conseguimos realizar um resultado mais bonito, né? Porque se fosse muito fácil, você, poxa, eu consegui, mas, né, eu acho que não seria tão difícil conseguir, mas por ser difícil é que a conquista é mais saborosa, né? A conquista é mais bonita. E parabenizar a Yasmin e a Paula Rabelo também pelo desempenho, tá? Pela dedicação. Né? Vocês demonstraram ao longo de todo o semestre essa postura profissional que vocês vêm demonstrando.
Não é à toa que vocês conseguem realizar essas conquistas, porque é fruto do trabalho de vocês, fruto da determinação, do compromisso de vocês, tá? E aí, agora, aguardar amanhã, né, Yasmin, Paula Rabelo, para realizarmos o debate final, ou seja, mais uma oportunidade para vocês brilharem, né? A Ana Paula e a Cleusa tiveram 2 oportunidades e brilharam, né? Num debate anterior e hoje. E esse campeonato, gente, claro que a disputa estimula, né? Dá um ímpeto. Poxa, eu tenho que me preparar porque eles estão se preparando. Então, eu vou me preparar também para que o nível seja igual. E também é uma oportunidade de vocês estarem em evidência. Porque percebe, o meu primeiro item, professora Rayane e professor Júlio, do meu currículo, da Ana Paula e da Cleusa, foi o debate anterior. O segundo item no currículo é o debate de hoje. Então, eu já, por ter oportunidades, eu tenho já registrado esses meus 2 momentos. Ora, eu vou lá no vídeo que o professor Júlio disponibilizou no YouTube, recorto aquela minha apresentação e eu tenho ali como exemplar, né, do que eu sou capaz de realizar em tarefas profissionais já no primeiro período. Da mesma forma, Yasmin e a Paula Rabelo, né, que vão ter a terceira oportunidade de registrarem lá o terceiro item no currículo e dizerem, olha, eu tenho 3 vídeos das minhas apresentações quando eu era do primeiro período. Ora, imagina aí, professora Rayane, professor Júlio, em uma entrevista de estágio. Ora, a pessoa que contrata quer saber de vocês o nível de seriedade profissional. O que é que vocês têm a oferecer para ele? Não, meu nível de seriedade profissional é esse. Olha como é que eu desempenho as minhas atividades desde o primeiro período. É desde o primeiro período que eu me comporto assim em frente aos desafios profissionais, né, que eu recebo. Então, nada melhor do que vocês demonstrarem essa capacidade, né, com algo concreto e um desafio desse nível. Tá? Adoro elogiar vocês quando vocês arrebentam, né, quando vocês brilham. E essa é a razão aí dos debates. Colocar um palco, uma luz, tá? Para que vocês ocupem esse espaço e brilhem como vocês devem brilhar, tá? Então, parabéns, viu? Carinho aí demais por vocês. E aguardamos amanhã para a nossa final, porque logo após aí o horário normal, vamos dizer assim, de intervalo, né, professor? Isso. Júlio, professora Rayane, teremos a segunda semifinal, tá? Então, peço que vocês também prestigiem os colegas aí que vão realizar, as colegas que vão realizar o segundo debate, acompanhando lá no YouTube, dando aquela força. Vocês podem lá perceber no chat do YouTube, né, como aí os colegas, como o público, né, tá aqui se manifestando. Eu vou até copiar aqui para passar para vocês. Mas, enfim, parabéns, 9h30 amanhã. Vamos marcar de uma vez? Eu acho que sim, eu acho que é uma hora melhor, porque a gente vai ter 24 horas, literalmente, ou menos, para se preparar para o tema, o Legislativo de Minas Gerais, no fomento da rede de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, o que é que a Assembleia Legislativa realiza para desenvolver essa rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, acho que 9h30, pós-intervalo, é um horário mais conveniente para que vocês possam ter pelo menos aquele início de manhã como um retoque, né, da preparação, ok? Isso mesmo, né, professor Júlio, professora Rayane? Eu creio que sim. Então, professor, um último aviso. Eu vou precisar fazer uma manutenção aqui na minha rede. A gente pode começar 9h45? Pode sim, ué. Coisa rápida, tá? Ok. É só porque eu preciso fazer uma manutençãozinha aqui. Ok? Tá. Já mandei lá no grupo já. Muito então, bem. Até já, né? Até as 9h45. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Juízo. Abraço. Tchau, gente. Vida longa e próspera. Tchau, gente. Tchau, tchau. Deus.